Esse jogador perdeu a linha e agrediu o árbitro com um soco, sem dó. Já esse daqui foi parar na delegacia depois de fazer o juiz ir pro hospital. Esses são os momentos em que jogadores perderam o controle contra os árbitros. Começando com essa confusão aqui que aconteceu durante um jogo do Avaí, pelo Campeonato Brasileiro de 2019. Essa foi uma das cenas mais inusitadas da carreira de Anderson Daronco. Depois de marcar uma falta, o árbitro é cercado por jogadores pedindo explicações e o volante Bruno Silva perde a cabeça. Enquanto discutem, Daronco pisa acidentalmente no pé do jogador, que reage de imediato. Mesmo diante da tensão crescente, o juiz mantém a postura firme, mostra o cartão e encerra a conversa sem prolongar o confronto. Mas se você acha que isso foi tenso, espera para ver o que veio a seguir. Durante uma partida da Champions League entre Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir, algo inédito aconteceu. O auxiliar Sebastian Coutescu teria usado uma palavra racista para se referir a Pierre Webo, membro da comissão técnica do time turco. A reação de todos ali foi imediata. This time I think one of his coaching staff has talked himself into big trouble. Certainly those on. It may well be a question of whether the players are prepared to continue. O jogo foi interrompido e só voltou no dia seguinte, com uma nova equipe de arbitragem. Pouco tempo depois, o campeonato turco viveu outra cena de pura tensão. Durante uma partida aparentemente comum, os jogadores do Ankara-Gucü se revoltam com uma marcação e cercam o árbitro. A discussão vira empurra-empurra, o juiz perde o equilíbrio e cai. No fim, a partida continuou, mas ficou a sensação de que a paciência do Ankara-Gucü tinha se esgotado. E se até os profissionais se descontrolam assim, imagine o que acontece quando a impulsividade de um garoto entra em cena. Na Argentina, uma partida das categorias de base do Boca Juniors terminou de forma inacreditável. Após uma marcação polêmica, o jovem Facundo perde o controle e parte para cima do árbitro. Sem equilíbrio o jogador, olha só, ele vai para cima de novo. O jogador desequilibrado. Que cena lamentável. Cena lamentável. Cena lamentável. A tensão cresce a cada segundo e a polícia precisa entrar em campo para conter a confusão. O árbitro teve que encerrar a partida antes dos 30 minutos de jogo. O episódio virou notícia e levantou uma questão. Se nem na base há respeito, o que esperar dos profissionais? Mas enquanto Cavani se tornava símbolo da indignação uruguaia, na Europa, outro gigante perdia o controle diante de um erro igualmente chocante. Em maio de 2009, a semifinal entre Chelsea e Barcelona se transformou em um pesadelo da arbitragem. Durante a semifinal, o árbitro Tom Henning-Ovebro ignorou vários lances polêmicos, tais como possíveis pênaltis. E até uma mão clara dentro da área. A cada decisão, a tensão em campo só aumentava. Mas quem perdeu completamente o controle foi Didier Drogba, logo após o apito final. A campanha termina em confusão e protestos, marcando uma das noites mais caóticas da história da Champions. Durante o Manchester Derby na temporada 2016 e 2017, ele acabou tendo uma troca de palavras acaloradas com Pep Guardiola, técnico do Manchester City. A tensão é visível, mas logo se transforma em algo raro. Rooney estende a mão e Guardiola aperta, encerrando o momento com respeito mútuo. First flashpoint, Manchester United's captain and Manchester City's new manager. Maybe Wayne was just overdoing it a little bit there. Falando no Manchester City, durante uma partida da Premier League, o time viveu um dos momentos mais explosivos da temporada. Após uma decisão polêmica da arbitragem, Erling Haaland não se contém. Por alguns segundos, o jogo parece fora de controle. A partida seguiu, mas o momento mostrou como até os maiores campeões podem perder o controle quando sentem que a justiça falhou. E essa sensação de injustiça também dominaria um atacante brasileiro no mesmo ano. No Campeonato Brasileiro de 2011, Luiz Fabiano, conhecido pelo temperamento explosivo, vive um dos episódios mais comentados da sua carreira. Durante o confronto entre Flamengo e São Paulo, ele contesta uma falta, perde o controle e empurra o árbitro Luiz Antônio Silva dos Santos. O árbitro reage na hora, expulsando o jogador. Luiz Fabiano sai de campo revoltado, ainda gesticulando e discutindo com a equipe de arbitragem.
outro craque brasileiro vivia um embate parecido em uma das maiores competições do planeta. Durante as oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, entre Brasil e México, a tensão em campo era nítida. Depois de sofrer mais uma falta dura, Neymar se levanta indignado e começa a discutir com o juiz. A cena rapidamente se espalhou pelo mundo e reacendeu as críticas ao comportamento de Neymar, acusado por muitos de exagerar nas reações e discutir demais com a arbitragem. E o que para Neymar foi apenas um momento de frustração, para nosso próximo jogador se tornaria o estopim de uma das punições mais severas da história. Em 1998, durante a Premier League, Paolo Di Canio perdeu completamente o controle. Depois de uma falta não marcada, ele se volta contra o árbitro e o empurra em cheio, derrubando-o no gramado. A suspensão foi imediata, 11 partidas fora e uma multa exemplar. Mas agora veremos algo que parece até impossível: o descontrole de uma lenda. Essa briga aconteceu durante as quartas de final da Champions League de 2018, entre Real Madrid e Juventus. Era o último minuto do jogo e a tensão tomava conta do estádio. O árbitro Michael Oliver marcou um pênalti para o Real e foi aí que o lendário Gigi Buffon perdeu o controle. O juiz não hesitou, cartão vermelho direto. O caso repercutiu no mundo todo e Buffon acabou multado e suspenso pela UEFA por sua... Mas nem sempre é a emoção que fala primeiro, às vezes é o instinto. Na Copa Sul-Americana de 2008, Botafogo versus Universidade de Chile, o zagueiro André Luiz é punido com uma falta e perde completamente o controle. Irritado, ele arranca o cartão das mãos do árbitro Carlos Chandia e, em seguida, empurra o juiz com força. Os jogadores correm para separar, enquanto o árbitro tenta manter a calma em meio ao caos. O episódio se tornou icônico e marcou um dos momentos mais explosivos da história recente do futebol sul-americano. E por mais absurdo que pareça, 7 anos depois, a história se repetiria no mesmo país, só que dessa vez em uma final. O jogo estava tenso entre Palmeiras e Santos na final do Campeonato Paulista de 2015. Depois de uma jogada mais dura, o árbitro Guilherme Sereta de Lima mostra o cartão vermelho para Dudu, que perde a cabeça. O empurrão gera tumulto, os jogadores cercam o árbitro e o atacante é retirado de campo revoltado. Dudu acabou suspenso por 6 jogos e multado pelo empurrão. Mas o caos não terminaria aqui. Se até finais de campeonato podem desabar em confusão, imagina o que acontece quando um gol é anulado no auge da emoção. Durante um duelo entre Juventus e Atlético de Madrid, pela Champions League, o árbitro invalida o gol da equipe italiana, alegando falta na origem da jogada. O lance parecia normal, mas a decisão revoltou os jogadores, fazendo com que Cristiano Ronaldo, Chiellini e Bonucci fossem para cima do árbitro. O juiz manteve a marcação e a tensão só aumentou. E se você acha que já tivemos o ápice da tensão, está enganado. Mas enquanto na Europa o castigo vinha em forma de suspensão, no Brasil os limites seriam levados ainda mais longe. Na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, um momento chocou até os narradores. O Meia Ferreira, do Goiás, é expulso após uma entrada dura e reage de forma violenta. Inconformado, ele parte para cima do árbitro, empurra com força e ainda tenta alcançar os companheiros que tentavam contê-lo. O juiz cai para trás e o clima em campo vira puro caos. Em 2017, no clássico PSG versus Olympique de Marseille, Neymar volta a protagonizar um dos momentos mais tensos da carreira. Após uma sequência de faltas e provocações, o craque perde o controle e é expulso pelo árbitro Clément Turpin. A cena se tornou símbolo de um craque brilhante lutando contra a própria frustração, mostrando que, às vezes, nem o talento é suficiente para conter a emoção de um clássico. Mas no Brasil, o que aconteceu a seguir superaria qualquer cena de expulsão. Essa confusão aqui aconteceu durante um jogo entre São Paulo do RS e Guarani de Venâncio Aires, no Campeonato Gaúcho de 2021. O futebol, naquela noite, acabou virando caso de polícia. Depois de ser expulso, William Ribeiro perde completamente o controle. O juiz é levado ao hospital, enquanto o jogador sai do campo preso pela polícia. E o que parecia ser o fundo do poço ainda tem um ocorrido parecido no outro lado do mundo. Na Indonésia, em 2013, o atacante Peter Humaropen, do Pérsia Wamena, reage a um pênalti marcado contra seu time de forma inacreditável. Ele acerta o árbitro com um soco no rosto, derrubando. Os companheiros correm para conter o jogador, enquanto o árbitro recebe atendimento médico ainda em campo. A federação agiu imediatamente e baniu Humaropen do futebol para sempre.
No Campeonato Brasileiro de 2022, durante um jogo entre Coritiba e Santos, o atacante Alisson Manga recebe um cartão amarelo e responde com ironia. Ele faz gestos provocativos em direção à arquibancada, deixando o clima mais tenso ainda. O árbitro percebe a provocação e vai até o jogador para adverti-lo novamente, gerando mais discussão em campo. O caso rendeu a Manga uma advertência pública da comissão de arbitragem. Durante um Barcelona versus Atlético de Madrid, que o atacante Diego Costa discute com o árbitro Gil Manzano após uma falta. O árbitro reage na hora, vermelho direto. A atitude custou caro, suspensão de 8 jogos e uma das punições mais severas da história recente da La Liga. Mas há momentos em que nem o apito mais alto consegue se impor. E então, o caos toma o controle completo. Isso aconteceu em um jogo entre o Internacional e o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro, e terminou em uma das cenas mais caóticas já vistas no futebol nacional. O árbitro Marielson Alves Silva foi acusado pelos jogadores do Figueirense de beneficiar o time adversário após uma sequência de expulsões e um gol nos minutos finais. Assim que o jogo acaba, os jogadores do Figueirense partem para cima do árbitro, gritando e gesticulando, enquanto ele tenta correr em direção ao túnel. A confusão cresce e o juiz precisa fugir escoltado pela polícia, cercado por atletas furiosos e seguranças tentando contê-los. E a sequência de absurdos ainda teria mais um capítulo, com o técnico. No Campeonato Brasileiro de 2023, o técnico Paulo Pesolano, do Cruzeiro, perde a calma após uma falta dura não punida. Pesolano se levanta do banco, parte em direção ao quarto árbitro e começa a reclamar de forma exaltada, gesticulando e gritando. O juiz principal percebe e mostra o cartão vermelho direto. A cena provou que nem sempre é o jogador quem perde o controle. Mas o último caso dessa lista mostra algo ainda mais perturbador, o instante em que o árbitro deixa de ser vítima e se torna o agressor. Lucas Romero se aproxima para questionar o árbitro. E é aí que tudo sai do controle. A Federação Mexicana agiu rápido e suspendeu Hernández por 12 jogos por conduta violenta, mesmo com pedido de desculpas depois. O episódio ficou marcado como um dos momentos mais vergonhosos da arbitragem moderna, mostrando que nem o árbitro pode perder o controle.